Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Vamos continuar agora cultuando o nosso bom Deus, sendo edificados pela santa palavra do Senhor, glorificando a Ele por meio da nossa devoção e atenção à palavra, buscando ser edificados pela palavra, não é? Nós estamos perto do fim da nossa série no Evangelho segundo Marcos, a série que tem por título Trilhando o Caminho do Discipulado, ou melhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, Trilhando o Caminho do Discipulado. E nos aproximamos aqui dos últimos capítulos, né? Estamos no capítulo 15 e entramos nesse momento mais sombrio, mais pesado daquilo que aconteceu na história da redenção. E é nisso que nós refletiremos um pouco mais hoje, como foi lido na liturgia. Na última vez que o Senhor Jesus Cristo ele predisse a sua morte e a sua ressurreição, né, aos seus discípulos, lá no capítulo 10 de Marcos, podem voltar um pouquinho no capítulo 10 de Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 34, essa foi a terceira predição feita pelo Senhor Jesus Cristo, e ele fez ali a revelação mais detalhada das coisas que lhe aconteceriam. Se os irmãos observarem aí, nós temos o seguinte, o Senhor Jesus Cristo dizendo o seguinte para os seus discípulos: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Desde o final do capítulo 14, nós temos visto o desenrolar desses fatos que conduziram o caminho do Senhor Jesus Cristo até a cruz, lá no Gólgota. Embora, até onde nós vimos, o Senhor Jesus Cristo ele já tenha sido humilhado e espancado na casa do sumo sacerdote, nós já vimos isso. Isso não se compara à tortura física e psicológica que foi imposta na crucificação romana. Nós veremos um pouco sobre isso mais à frente. E após já muitos açoites e humilhações, o Senhor Jesus Cristo ele é entregue nas mãos dos soldados que estão a serviço de Roma, soldados que de maneira sádica e cruel estão preparando a ele para o caminho da crucificação, para que a crucificação se inicie. Mas embora nós estejamos no início desse caminho de crucificação, aqui no início desse relato, algo precisa ser continuamente lembrado por cada um de nós aqui. Porque muito facilmente a nossa carne, o nosso ego nos conduz a pensarmos diferente sobre aquilo que nós refletiremos aqui. Nós precisamos nos lembrar que nós somos o motivo de todo esse sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, estes são o motivo de todo esse sofrimento. Abram em Efésios, nós já vimos esse texto de Efésios várias vezes, pela graça do Senhor. Efésios capítulo 5, quando Paulo está falando aqui sobre o mistério de Jesus e a sua noiva, a igreja, onde a ilustração do homem, do marido e da mulher é utilizada, né? É utilizada para desvendar esse mistério. Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27, Paulo diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Se entregou aqui é o que nós estamos vendo no Evangelho segundo Marcos. Sofreu e entregou a sua vida por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós somos o motivo de todo esse sofrimento do Senhor Jesus Cristo, que é relatado aqui. E nós precisamos lembrar disso, porque muito facilmente, quando nós estamos lendo trechos como esse, quando nós estamos ouvindo pregações que tratam
da paixão, do sofrimento, da morte do Senhor Jesus Cristo, muito facilmente o primeiro pensamento que vem à nossa mente é: como eles puderam fazer isso? Como eles conseguiram? Como eles não temeram? Como eles puderam fazer isso com o Senhor Jesus Cristo? Como Judas teve coragem de trair o Senhor Jesus Cristo? Judas, que caminhou tanto tempo com ele. Judas, que viu tanta coisa. Judas, que participou de tanta coisa. Como ele teve coragem de fazer isso? Como o Sinédrio, aqueles que tinham ali o maior conhecimento da Escritura, como eles puderam fazer isso com o Senhor? Como não temeram diante das profecias que eles sabiam que estavam ali relatadas? Como eles não temeram? Como Pilatos não soltou ao Senhor, vendo que ele era inocente, sabendo que ele era inocente? Como aquela multidão que foi alimentada pelo Senhor, que acompanhava, que via, que tentou fazer do Senhor Jesus Cristo rei, que o recebeu em Jerusalém como rei, como essa multidão teve coragem de escolher a Barrabás e de gritar: crucifica-o, para o Senhor Jesus Cristo. Como estes soldados que nós acabamos de ler aqui, e muitos outros que continuarão nesse caminho, como eles puderam zombar tanto e ser tão cruéis com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro pensamento que vem à nossa mente. Como eles puderam? Mas o ponto não é como eles puderam fazer tais coisas, e sim como eu pude fazer o que eu fiz. Por exemplo, nessa semana, quando eu pequei contra o meu Senhor, mesmo conhecendo, mesmo já ouvindo falar tanto sobre Ele, como eu pude ainda pecar contra Ele? Como eu posso ainda pecar contra o meu Senhor, o meu Redentor? Como ainda eu posso tratar o pecado, qualquer que seja ele, como pequeno, como sendo banal, se foi esse pecado que levou o meu Senhor a essa cruz, a esse sofrimento? Como eu posso preferir a alegria, o conforto, o prazer temporário do pecado, ao invés de ansiar e de me regozijar na luta e no sofrimento que glorifica o Deus que morreu por mim naquela cruz? Como eu posso não valorizar como deveria, não me submeter como deveria, não me sacrificar como deveria e não amar como deveria a igreja a quem o Senhor Jesus Cristo amou e por quem ela se entregou? Como? E aí, uma outra tendência que nós temos é de, e nós vamos ver sobre isso hoje, é de tornar abstrato esse valorizar, esse sacrificar, esse submeter à igreja. Mas valorizar, se submeter, se sacrificar e amar a igreja significa fazer tudo isso em relação aos crentes, em relação aos irmãos, em relação ao pastor, àqueles que foram dados como dons do Senhor para a preservação da igreja, como nós temos visto nos domingos. Não é subjetivo, não é abstrato, não fica no campo das ideias, é ação. Nós somos o motivo de todo esse sofrimento. A igreja do Senhor, aquela a quem o Senhor amou, aqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, estes são o motivo de todo esse sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Você, os seus pecados, aqueles pecados que você tem relutado em se livrar deles, aqueles que você tem sido alertado, mas que não aceita, às vezes acha que é exagero, às vezes acha que é preciosismo demais. Estes pecados foram que causaram sofrimento ali no Senhor Jesus Cristo. Foi por esses pecados que Ele entregou, a pagar esses pecados que Ele entregou a vida dele. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Os pecados, por menores que você acha que eles são, eles te conduzirão ao inferno se Cristo Jesus não for o teu Salvador. Se o Senhor Jesus Cristo não for o teu Redentor.
Marcos está relatando aqui fielmente todos os fatos históricos que aconteceram nesse caminho até a cruz, esse sofrimento do Senhor Jesus Cristo, para que os leitores daquela igreja em Roma que receberão esse evangelho, eles sejam fortalecidos pela verdade da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Ele está fazendo isso aqui nos capítulos 15 e 16. Mas existe um paralelo importante sobre o caminho do discipulado que é traçado por Marcos aqui. De um lado, desses versículos 16 a 20, na cena do pretório aqui, que nós já lemos, nós temos uma ilustração de como é o falso discipulado. Uma ilustração. Como é o discipulado encenado. Como é a paródia do discipulado. Discipulado que não gera vida, que só conduz à morte. Tudo isso ilustrado na sátira promovida pelos soldados romanos aqui. Do outro lado, em Simão Cirineu, nós temos uma ilustração de como é o verdadeiro discipulado. Como é o discipulado que conduz à vida. O caminho de sacrifício e serviço ao Senhor Jesus Cristo que conduz à vida. É sobre esse paralelo que nós iremos refletir hoje com esse tema que nós vimos, o discipulado que conduz à vida. Nós veremos 2 pontos. Primeiro ponto, a paródia do discipulado, desse versículo 16 ao versículo 20. E no versículo 21, a ilustração do discipulado que conduz à vida. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, ó Senhor, estamos diante da Tua palavra e trememos, sabendo que ela é fonte de vida, de salvação, mas também é juízo para aqueles que não creem. Ó Senhor, que a Tua palavra traga vida nesta noite. Que o Senhor nos permita entender a Tua palavra por meio do Teu Santo Espírito e que assim sejamos edificados, Senhor, pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto que nós veremos é a paródia do discipulado, como eu falei, irmãos. Uma paródia é uma imitação escarnecedora, zombadora, caricata de uma obra que já existe, uma obra existente. Então existem vários exemplos aí de filmes, de músicas e outros tipos de obras que são paródias, foram parodiadas, né? Tem alguns filmes, aquele senhorzinho do Leslie Nielsen, né, se não me engano, acho que é esse que ele fez muitas desse tipo de filme sobre paródia, né? E a grande maioria desses filmes é até difícil de citar aqui, porque geralmente eles utilizam recursos de zombaria que são tão exagerados que fica difícil estabelecer ali Geralmente eles passam do limite. Mas o ponto é, na paródia, a imitação tem como objetivo ridicularizar, para humilhar. E é isso que os soldados estão fazendo aqui com Jesus. Eles estão agindo como se reconhecessem que ele é rei, mas não sinceramente. Estão apenas encenando isso, com a intenção de escarnecer do Senhor Jesus Cristo e de ferir a ele. E a partir desse momento, o seu coração já deveria estar aqui acelerado. Por quê? Porque você deveria estar se perguntando por que Marcos está traçando esse paralelo. Será que é possível, em alguma medida, alguém que se diz discípulo, será que é possível que este se comporte como, em alguma medida, como esses soldados se comportaram? Será que eu já me comportei assim? Zombando do Senhor enquanto dizia que estava honrando a Ele? Será que em alguma medida eu tenho zombado ou escarnecido do meu rei? Isso já deveria rodear aí a sua mente. Primeiro, os soldados aqui eles reuniram a corte. Versículo 16. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Os soldados levaram o Senhor Jesus Cristo para o pretório, que é a parte interna do palácio, ali que era a residência oficial do governador. E eles reuniram todo o destacamento, provavelmente grande parte, a grande maioria, dos 600 soldados que cumpririam ali, que acompanhariam
o governador durante a sua estadia em Jerusalém. E tudo que estava sendo feito ali tinha a intenção de machucar a Jesus, de zombar do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, de uma forma geral, eles estavam zombando do que ele dizia ser, rei dos judeus. Zombando do seu valor e do seu poder como rei. Vamos ler versículos 17 e 18. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Nós já vimos lá em Filipenses que as vestes de púrpura, elas mostravam uma grande dignidade, mostravam a dignidade do rei. Era um tipo de vestimenta, né, por conta desse tingimento, que era muito caro, que só era dado aos nobres e à realeza, era um sinal de realeza. Já a coroa, que aqui é dada é feita como uma coroa de espinhos, ela representava o valor militar para os romanos. Quando um grande governador, um grande comandante triunfava, ele recebia uma coroa de louros para mostrar o seu valor, o seu poder de rei, de comandante vitorioso em uma batalha. Aqui nós temos uma paródia uma imitação, uma sátira dessa coroa. Era uma coroa de espinhos que tinha como intenção humilhar e machucar o Senhor Jesus Cristo. A saudação que é dada aqui é a saudação que honrava o rei. Era a saudação que era uma imitação daquilo que era dito ao próprio César, né? Quando se dizia Ave César, né? E essa honraria ou essa saudação, ela também colocava em César uma espécie de divindade. Então aqui eles estavam também zombando disso. É por isso que nós veremos no próximo versículo que eles também se ajoelhavam e adoravam ali, em meio a essa paródia. Além de zombar do valor e do poder do Senhor Jesus Cristo, eles zombavam da sua autoridade e da sua honra, no versículo 19. Vamos ler o versículo 19. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. O caniço aqui, irmãos, era um pedaço de madeira que simbolizava o cetro do rei, a autoridade do rei. Então, o que eles estão fazendo aqui, ao tomarem esse cetro e baterem na cabeça do Senhor Jesus Cristo, é exatamente zombar dele em relação à sua autoridade. Você pensa que tem autoridade, mas sou eu que tenho. Sou eu que tenho autoridade sobre você. A cuspida aqui, né, eles cuspiam, era o desprezo que era dado ao invés da honra, da saudação, do beijo para o rei vitorioso. E de joelhos eles o adoravam, como em uma falsa reverência, como em um respeito fingido. E é interessante que o termo aqui é solene. Esse termo utilizado para expressar que eles se ajoelhavam para o adorar, traz uma certa solenidade, mas tudo não passava de encenação e de zombaria. E você pode estar pensando assim agora. É óbvio. É óbvio que estes que eram ímpios, eles se comportariam assim. Porque eles eram ímpios. Eles não conheciam a Jesus. Eles não sabiam diante de quem eles estavam ali quando estavam fazendo isso. Mas entenda, se as ações e a zombaria destes que não sabiam, que não conheciam quem é o Senhor Jesus Cristo, elas são aterrorizantes, imagine ações e comportamentos semelhantes vindos daqueles que afirmam saber quem é Jesus Cristo. Por mais que sejam ações maquiadas, por mais que sejam ações escondidas no mais íntimo do coração, mas ainda são ações contra o Senhor, porque o Senhor sonda os corações. Meus irmãos, um dos grandes perigos para todo aquele que se diz um discípulo do Senhor Jesus Cristo é viver e não perceber ou se recusar
a perceber que está vivendo uma vida de paródia no discipulado cristão. Uma farsa. Nós vimos algo, um pouco sobre isso, no capítulo 7 de Marcos. Voltem aí no capítulo 7 de Marcos. Nesse capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo ele cita Isaías 29:13 acerca dos religiosos que estavam ali, que utilizavam o conhecimento da lei para fazerem a sua vontade, não para se submeterem ao Deus Santo. Marcos 7, versículos 6 e 7, nos diz assim: respondeu-lhes, o Senhor Jesus Cristo respondendo, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A igreja não pode permitir isso. Não pode permitir que pessoas se dizendo discípulos vivam uma paródia no caminho do discipulado. Você, discipulador, você não pode permitir isso. Você não pode permitir. Você, pai, você, marido, você, mãe, você não pode permitir isso. Mas quando é que hoje, alguém que diz conhecer ao Senhor Jesus Cristo e que diz que é um discípulo dele, quando é que este, na verdade, está encenando, vivendo uma paródia no discipulado, no que é seguir ao Senhor Jesus Cristo? Quando? Quando toda a reverência ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, todo o reconhecimento, a honra que cabe a Ele, quando todo o reconhecimento relacionado ao valor do Senhor Jesus Cristo, quando todo o amor que Ele diz, Ele professa que tem pelo Senhor Jesus Cristo, com a sua boca, né, Ele professa isso, quando tudo isso não se aplica à igreja. Se isso acontece, se a honra que você diz que você professa o Senhor Jesus Cristo ter, o amor que você diz que tem por Ele, o valor que você deposita nele, se tudo isso não se aplica à igreja, não é discipulado. Não é seguir a Cristo. É encenação, é paródia, é zombaria, porque a expressão do reino do Senhor Jesus Cristo neste mundo é a igreja dele. É a igreja que recebeu a autoridade da parte dele. Então, se você diz que ele é rei, que ele é digno de honra, mas você não aplica isso à noiva dele, você está propondo para ele uma coroa de espinhos, que é humilhação e dor para ele. Porque o que é feito à noiva é feito ao seu Senhor, ao noivo. É feito ao Senhor. É por isso que o Senhor disse a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Entenda, irmãos. Sem valorizar a igreja, sem entender o valor da igreja, você não está valorizando ao Senhor Jesus Cristo. Não importa o que você diga. Não importa. E valorizar a igreja, aqui eu volto no ponto que eu falei sobre isso ser concreto, valorizar a igreja é concreto e perceptível. Porque muito facilmente nós queremos tornar isso também como sendo algo abstrato. É a igreja. E não lembramos que a igreja são os irmãos. São aqueles que foram resgatados pelo Senhor. Valorizar a igreja é concreto e perceptível. O seu pastor precisa perceber que você o honra e o valoriza como pastor. Caso contrário, você não está valorizando a igreja. Não está. Você pode banhar essas paredes de ouro, mas você não está valorizando a igreja. O seu irmão mais fraco, mais imaturo, que está chegando agora, que precisa ser discipulado, que precisa ser instruído, a necessidade deste irmão precisa te mover a sacrificar o seu tempo, o seu descanso, o seu conforto para dedicar-se à edificação dele. Por exemplo, em uma caminhada mais próxima de discipulado. Investindo na vida desse irmão por meio do discipulado.
ensinando ele a seguir ao Senhor Jesus Cristo. Se a necessidade do irmão não te move, você não está honrando e valorizando a igreja. E sem valorizar a igreja, você não valoriza Cristo. Você pode falar o que quiser, não estará valorizando a Cristo. A mesma lógica, e os irmãos podem aplicar isso, o mesmo se aplica à autoridade, ao poder do Senhor Jesus Cristo, que também foram zombados ali pelos soldados. Sem submissão à igreja, sem submissão aos instrumentos dados como dons de Deus para a preservação da igreja, você está zombando de Deus. É em meio aos relacionamentos da vida da igreja que você expressa se a reverência ao Senhor Jesus Cristo, se o reconhecimento da honra e do valor dele, se o amor que você diz ter por ele são verdadeiros ou apenas uma encenação, uma paródia daquilo que deveria ser o caminho do discipulado. Isso pode ser uma zombaria ao Senhor. Quando você bate na noiva com o caniço, é no noivo que você está batendo. Saiba disso. Não esqueça disso. Quando você cospe na noiva, e o cuspir aqui é o desprezar a noiva. Quando você cospe na noiva, desprezando, por exemplo, os seus irmãos, desprezando, por exemplo, o pastor, aqueles que te discipulam, porque estes te feriram em meio a uma exortação. Quando você despreza esses irmãos, porque eles estavam cumprindo o papel de irmãos amorosos para com você, você está cuspindo no Senhor Jesus Cristo. É nele que você está cuspindo, é a ele que você está desprezando. Não esqueça disso. Se a sua submissão, se a sua reverência, se o seu amor ao Senhor Jesus Cristo não tocam a igreja, não tocam o irmão que está aí do seu lado, não tocam aqueles que foram dados pelo Senhor para a condução da igreja, isso não é discipulado. É zombaria. E zombaria, meus irmãos. E de Deus não se zomba. Abram em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Na verdade, nós vamos ler desde o versículo 1, mas antes eu quero citar o versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse versículo 7... nós vamos ler e nós vamos perceber isso. Esse versículo 7 que traz essa forte advertência, ele está em um contexto de mutualidade e de responsabilidade de uns para com os outros na igreja. Vamos ver isso aqui, irmãos. O contexto dessa advertência sobre a possibilidade de zombar de Deus e de assim colher o fruto dessa zombaria está dentro de um contexto de mutualidade e responsabilidade de um irmão para com o outro. Vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A sua devoção
o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo, por aquele que sofreu, que pagou o preço pelos pecados, ela é manifestada em meio à igreja. Não dá para separar as duas coisas. Após toda a zombaria, os soldados, como nós vimos no versículo 20, devolveram as vestes do Senhor Jesus Cristo e o conduziram para fora para o crucificarem. E aqui nós chegamos no nosso segundo ponto, que é a ilustração do discipulado que conduz a vida, diferente dessa paródia, diferente desse fingimento, diferente dessa encenação que nós vimos no primeiro ponto, onde eles diziam que honravam ou encenavam ali uma honra que não existia, nem de longe. A essa altura, após tantos espancamentos, açoites, após fome e sede, o Senhor Jesus Cristo já estava bem debilitado e ele ainda tinha que carregar a sua cruz até os arredores da cidade, de fora da cidade, né? No Gólgota, onde ele seria crucificado. E os soldados, eles perceberam a possibilidade do Senhor Jesus Cristo não suportar e de então ser perdido o espetáculo da crucificação, que era um espetáculo de vergonha para aquele que estava sendo crucificado, de humilhação. E então eles utilizaram um direito que eles tinham como romanos, como aqueles que faziam parte da nação conquistadora, eles utilizaram o direito de requisitar o serviço de qualquer um que eles quisessem ali. Essa palavra, a forma como nós encontramos aqui, ela traz essa ideia de obrigação mais forte, mas aqui é mais uma requisição mesmo, nesse sentido de que os soldados tinham esse direito. Era um direito que era utilizado em qualquer momento para carregar as cargas que eles quisessem, enfim. Era uma requisição. E é aí que entra Simão Cirineu. É aqui que entra Simão. Simão não era um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele também não era um inimigo do Senhor Jesus Cristo. Ele era ali um desconhecido neutro que provavelmente estava em Jerusalém por conta da festa da Páscoa. Mas ele, e isso principalmente em um contraste paralelo com essa paródia que nós acabamos de ver aqui na ação dos soldados, Simão Cirineu é a ilustração, é a parábola do que é o verdadeiro discipulado, que é tomar a cruz, seguir ao Senhor Jesus Cristo e levar outros a seguirem a Jesus. Versículo 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Existe um detalhe aqui que deve ser notado, irmãos. Nós já sabemos que Marcos escreveu esse evangelho com o intuito de enviar aos irmãos na cidade de Roma, na igreja de Roma, aproximadamente no período, mais ou menos na metade da década de 60 depois de Cristo. Algo em torno, um pouco mais de 30 anos depois dos fatos que estão sendo narrados aqui. Aparentemente, Simão Cirineu não era conhecido destes irmãos em Roma, porque precisou ser apresentado como pai de Alexandre e de Rufo. Talvez ele já tivesse morrido e por isso não fosse conhecido por aqueles que receberam esse evangelho. Já Alexandre e Rufo, ao que tudo indica, eram sim conhecidos dos irmãos da igreja em Roma. Caso contrário, Marcos não os teria colocado como referência para que eles soubessem quem é Simão Cirineu. Muitos estudiosos, inclusive, afirmam que esse Rufo é o mesmo lá de Romanos, capítulo 16, versículo 13. Deve ter até a citação, né, a concordância para os irmãos aí na Bíblia, né? Romanos 16, 13 diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Muitos dizem que esse é o mesmo Rufo, aqui do Evangelho segundo Marcos. Assim, é quase que um consenso entre os estudiosos do Evangelho de Marcos que Alexandre e Rufo eram membros proeminentes, destacados, valorosos da igreja em Roma, que recebeu esse Evangelho de primeira mão. Os primeiros a receberem esse Evangelho. De modo que, muito provavelmente, Simão Cirineu, embora tenha no início sido compelido a carregar a cruz do Senhor Jesus Cristo,
é muito provável que esse Simão Cirineu, ao testemunhar os fatos que aconteceram ali, ao testemunhar o caminho da cruz e tudo o que aconteceu naquele dia, este tomou a sua cruz e seguiu ao Senhor Jesus Cristo. E mais de 30 anos depois, lá estavam ainda os frutos do discipulado sacrificial, do serviço de Simão Cirineu, frutos eternos. Alexandre e Rufo, seus filhos, a sua família, eram verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós, não sei se essa é uma característica só dos brasileiros, mas nós somos muito lentos em planejar o futuro. Falhamos muitas vezes nisso. Mas nós não podemos deixar de perceber, cada um aqui, a forma como você está seguindo ao Senhor Jesus Cristo hoje. A forma como você tem entendido e praticado o discipulado certamente impactará positivamente ou negativamente a sua família, os seus filhos, a igreja do Senhor, as gerações futuras que esperam ser abençoadas por você, pelo seu serviço. Aqueles que serão ou poderiam ter sido abençoados pelo seu caminho, pela sua fé em Cristo, pela sua vida dedicada ao Senhor. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Nós vimos isso no capítulo 8, versículo 34. E isso, meus irmãos, exige sacrifício, exige renúncia. E sempre renúncia é em favor de outros. Implica em perder para que outros ganhem, implica em levar a carga de outros. E muitas vezes vai doer. Muitas vezes você vai ter que abrir mão do tempo, do conforto, de planos e desejos. Muitas vezes você vai ficar entristecido e desanimado com a ingratidão daqueles a quem você tem se dedicado. Mas esse é o único caminho do discipulado. Não há outra forma de seguir ao Senhor Jesus Cristo. O discipulado verdadeiro, o discipulado que conduz a vida, é uma ação contínua e concreta que demanda sacrifício e serviço em favor de outros, em favor da igreja, em favor do Senhor Jesus Cristo. Para ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo, você precisa conduzir outros ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa discipular, não dá para separar as duas coisas, estão intrinsecamente conectadas. Portanto, por conta disso, prepare-se para isso. Ore pedindo ao Senhor que te conduza a isso, que te dê entendimento e força para isso. Busque ajuda e, sobretudo, disponha-se. Disponha-se, porque é isso que nós somos. Discípulos são aqueles que entregam as suas vidas em favor de outros, para que outros também sejam discípulos. Porque foi assim que nós somos resgatados, pela vida do nosso Redentor. Entenda, isso vai exigir sacrifício de você, sim. É claro que vai, irmãos. Isso vai demandar que você se gaste, sim. Você vai morrer, sim, para conduzir outros a Cristo. Mas é nisso que conhecemos o amor. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Por quem ou pelo que você tem gastado a sua vida? Por que você tem gastado a sua vida? Certamente. O ponto é por algo que vale a pena gastar? A sua energia renderá frutos eternos, como
foram gerados em Alexandre e em Rufo? Onde estão os frutos do caminho que você tem trilhado como um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Onde? O verdadeiro discipulado, meus irmãos, o discipulado que conduz a vida, ele exige renúncia e sacrifício. Exige amor, mas amor que não é de boca, não é de palavra nem de língua, como o próprio João fala na sua primeira epístola, mas é de fato e de verdade. Isso custará um preço, sim. Mas, sobretudo, essa é uma reflexão que nós nunca podemos deixar de ter. Exige sacrifício, sim. Exige, sim, renúncia. Tem um custo, sim. Tem um custo. Mas isso renderá frutos eternos. Vale a pena se gastar pela igreja do Senhor, meus irmãos. Quando você vive a sua vida em favor do Evangelho, pensando, mesmo que com as limitações, mesmo com as falhas que você tem, mas buscando viver essa vida para a edificação de outros, amando a outros, você está tocando a eternidade. Você está construindo, você está gerando frutos para o Senhor que tocam a eternidade. Vale a pena se gastar pela igreja do Senhor. Quando você discipula, quando você é discipulado, quando relacionamentos desse tipo estão sendo conduzidos na igreja, e você está incluído nisso, é um privilégio que você só poderá ter a verdadeira noção quando os frutos que você nem espera estarão sendo gerados mais à frente. O verdadeiro discipulado, o discipulado que conduz a vida, é uma ação que é contínua, concreta e que demanda sacrifício e serviço em favor de outros. Não vale a pena viver para você. Não vale a pena. É pouco demais, irmãos. Mas quando nós, por amor a Cristo, nos gastamos em favor de outros, nós então estaremos realmente seguindo a Ele e conduzindo outros à vida. Vamos orar? Ó Senhor amado, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito que nos permite, de uma maneira que somente o Senhor pode fazer, Senhor. Nos permite entender a Tua palavra e obedecer a Tua palavra. Ó Senhor, por favor, nos livra das armadilhas, do engano, da farsa de vivermos para nós mesmos, de vivermos uma vida, um caminho consumista, egoísta, que não ama, que não manifesta o amor do Senhor àqueles que se encontram conosco. Ó Senhor, nós somos Teus e por isso te pedimos, nos ajuda a cada dia vivermos de maneira digna do Evangelho que recebemos para o Senhor, seguindo ao Senhor e conduzindo outros a seguirem ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.